Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro. Você vai ver nessa edição que a Justiça Eleitoral apresentou uma nova urna eletrônica. A gente vai falar também dos estudos sobre a Omicron. Ontem foi confirmada a primeira morte provocada pela variante do novo coronavírus. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão de Luiz Roberto Barroso para exigir o passaporte da vacina para entrar no Brasil. E o presidente dos Estados Unidos vai visitar a área atingida pelos tornados no Kentucky. O Ministério da Saúde informou ontem à noite que sofreu um novo ataque de hackers no sistema de informática. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, o impacto foi menor do que aquele que aconteceu na última sexta-feira e tirou do ar várias plataformas como o DataSUS. A Fiocruz vai produzir quase $500 milhão de doses de vacinas contra a Covid com um insumo totalmente nacional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a previsão de entrega é para o ano que vem. Durante a inauguração do Biobanco Covid-19, que vai ser usado em pesquisas da doença, o ministro da Saúde anunciou o uso do ingrediente farmacêutico ativo nacional para a produção de doses da AstraZeneca pela Fundação Oswaldo Cruz no ano que vem. O IFA nacional está sendo desenvolvido pela Fiocruz a partir da transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca Oxford. Segundo Queiroga, o ingrediente ativo está em fase final de processo regulatório para aprovação. O ministro da Saúde ainda reiterou que o Brasil dá um exemplo mundial em relação à campanha de imunização contra a Covid por causa da redução expressiva do número de casos e de óbitos relacionados à doença. E sobre a variante Omicron, ele comentou que deve ter mais casos da nova cepa que ainda não foram detectados e falou sobre a importância da identificação de novas variantes para combatê-las. O Biobanco recebeu investimento de R$40 milhões do Ministério da Saúde. O banco tem a capacidade de armazenamento de 1.300.000 amostras biológicas para pesquisas. A Comissão Mista do Orçamento no Congresso aprovou o relatório que aumenta em R$8 bilhões e 800 milhões o orçamento da saúde para 2022. A estimativa do gasto do Ministério da Saúde para o ano que vem é de R$147 bilhões. O relatório final deve ser votado até sexta-feira para ser analisado em seguida pelo plenário do Congresso Nacional. O Reino Unido registrou ontem a primeira morte por Covid-19 ligada à variante Omicron do coronavírus. É o primeiro óbito confirmado no mundo. Durante uma visita a um centro de vacinação, Johnson pediu para deixar de lado a ideia de que essa é uma versão mais branda do vírus. A retomada do trabalho remoto ocorre no momento em que o governo inicia uma luta contra o tempo para aplicar o maior número possível de vacinas de reforço até o fim do ano. O governo inglês estabeleceu uma missão complexa de oferecer a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todos os adultos do país até 31 de dezembro. Isso significa quase 1 milhão de doses por dia. Para isso, o país abriu mais centros de imunização que vão funcionar por mais horas ao dia e receberão o apoio do Exército. O site do governo que permite agendar a vacinação caiu no domingo à noite após um discurso de Johnson à nação. O portal informa ainda que acabaram os testes de antígenos que o Serviço de Saúde Pública inglês distribui gratuitamente e que agora devem ser feitos diariamente por quem tem contato próximo com um infectado com a variante Omicron. E uma pesquisa realizada na Inglaterra indicou a necessidade de aplicação de uma dose de reforço contra a Covid para combater a variante Omicron. Pesquisadores da Universidade de Oxford analisaram o impacto da Omicron nas vacinas da Pfizer-BioNTech e AstraZeneca. No estudo publicado, os cientistas disseram que 2 doses dessas vacinas induzem níveis mais baixos de anticorpos neutralizantes contra a nova variante. Segundo a pesquisa, o combate a essa cepa foi melhorado com uma terceira dose da vacina. Os resultados são importantes, mas são apenas uma parte. Eles só examinam os anticorpos neutralizantes após a segunda dose, mas não nos falam sobre a imunidade celular. Segundo os pesquisadores, as vacinas continuam a proteger contra as formas graves com variantes anteriores. Eles lembram que a melhor maneira de se proteger é com a imunização. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo conseguiram isolar a variante Omicron do coronavírus. E isso deve permitir avanços na detecção da variante em outras regiões do país e na avaliação da eficácia das vacinas existentes. Em 2 semanas, a cepa isolada passará a ser distribuída ao redor do país para servir de base na detecção da Omicron.
A Advocacia Geral da União recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para que as pessoas que chegarem ao Brasil apresentem um atestado de vacinação contra a Covid-19. Enquanto a decisão não sai, a Anvisa está cobrando o cumprimento da determinação do STF. A exigência do comprovante de vacinação da Covid-19 tem efeito imediato e vale para os estrangeiros que quiserem entrar no Brasil, conforme anunciou a Anvisa. A agência informou em nota que notificou todos os postos de fronteira, especialmente nos aeroportos, para exigir o comprovante e instruir os viajantes. A medida tem efeito imediato, sem prazo de adequação e, por isso, demanda da Anvisa a realização de avaliações pontuais, especialmente com relação aos passageiros que já estavam em trânsito. Por isso, a Anvisa passou a cobrar o comprovante de vacinação para os que chegaram em voos internacionais nesta segunda-feira, ao mesmo tempo em que realiza avaliações pontuais para evitar que os viajantes sejam prejudicados. A nova medida do governo federal tem o objetivo de atender decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou que seja exigido o comprovante de vacinação para todos os viajantes estrangeiros que chegarem ao Brasil. No domingo, logo após a decisão, membros do governo federal se reuniram para discutir como atender a demanda. Barroso determina que a substituição do comprovante de vacina pela quarentena, conforme prevê a portaria interministerial do governo federal, só poderá ser aplicada aos viajantes que não puderem tomar a vacina por motivos médicos, que venham de países onde não há vacina disponível para todos ou por motivos humanitários excepcionais. Para o ministro, a medida é urgente por causa do aumento das viagens no fim de ano e pelo risco do Brasil se tornar um destino comum aos que são anti-vacina. A ação, que pede que o governo federal adote providências seguindo recomendação da Anvisa, foi movida pelo partido Rede. A decisão será submetida ao referendo do plenário virtual, em sessão extraordinária que começa à meia-noite desta quarta-feira e termina às 11h59 da noite de quinta, dia 16. Pelo menos 33 mil habitantes da ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, estão confinados em casa por causa dos gases tóxicos emitidos pelo vulcão Cumbre Vieja. Se informa confinamento por nível alto de gases. Fechar portas, janelas e evitar qualquer entrada de ar externo. Essa foi a ordem das autoridades para moradores da ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, onde o vulcão Cumbre Vieja segue emitindo gases tóxicos. Também foi ordenado à população que desligue aparelhos de ar-condicionado e aquecedores, além de vedar portas e janelas com fitas. O governo regional também alertou que se confinar em carros não é seguro. O alerta atinge 3 municípios com 33 mil habitantes, o equivalente a 38% do total da ilha. A erupção do Cumbre Vieja, que começou em 19 de setembro, é a primeira em meio século na pequena ilha do arquipélago. A atividade vulcânica não provocou vítimas, mas causou danos importantes e a evacuação de mais de 7 mil pessoas. Alguns moradores perderam tudo que tinham sob os rios de lava. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai ao Kentucky, depois que tornados deixaram um rastro de destruição e mortes na região. Na Casa Branca, o democrata explicou como pretende que seja sua visita. Ainda não decidi para onde vou. Estamos trabalhando nisso. O que indiquei ao governador quando falamos sobre isso, 2 dias atrás, é que não quero ficar no caminho. Há muita coisa acontecendo, e quando o presidente aparece, há uma cauda longa que se segue, um monte de gente. E não quero ser nada além de um valor a ser agregado. O governador do Kentucky, Andy Beshear, concedeu uma coletiva de imprensa mais cedo, indicando que 65 mortes foram confirmadas e 105 pessoas seguem desaparecidas. O colega de partido de Biden informou que com a quantidade de danos e escombros pode levar uma semana ou até mais para contabilizar os números finais da tragédia. Segundo Beshear, as estimativas apontam para mais de 70 ou até mesmo mais de 80 vítimas fatais no estado. Os trabalhos de buscas seguem em ritmo intenso. Vamos sistematicamente passar a limpo todo esse prédio até termos todo o concreto no chão e nada além de concreto. Então poderemos dizer com 100% de garantia que procuramos em cada centímetro desta estrutura.
Mais de 80 cidades da Bahia e Minas Gerais estão em situação de emergência por causa das chuvas. A situação é mais grave na Bahia, onde 10 pessoas morreram. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai liberar mais de 5 milhões de reais para auxiliar na recuperação dos municípios e das famílias atingidas pelas fortes chuvas na Bahia. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, SENAD, está com servidores mobilizados no local para articular o atendimento à população. Na Bahia, 26 são os municípios atingidos que já tiveram reconhecimento de emergência federal decretado. Em Minas, também há várias cidades atingidas. Em 33, o governo federal reconheceu a situação de emergência. A Caixa Econômica Federal também anunciou medidas para socorrer as prefeituras e as famílias atingidas. Equipes do banco, com especialistas nas áreas de habitação e FGTS, foram deslocadas para prestar apoio técnico na região. Entre as providências adotadas estão a pausa por 90 dias nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, a identificação de empreendimentos e obras públicas em situação crítica e suporte às prefeituras para encaminhamento da documentação para a liberação do saque calamidade do FGTS. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades do país. Em Teófilo Otoni, Minas Gerais, a chuva deve dar uma trégua hoje e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Itapetinga, na Bahia, o tempo deve ficar firme durante todo o dia e os termômetros podem registrar até 30 graus, mas tem previsão de chuva fraca no início da noite. Em São Paulo, a temperatura pode chegar aos 25 graus, com poucas aberturas de sol e chuva moderada em alguns momentos do dia. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a terça-feira vai ser chuvosa e a máxima não passa de 24 graus. E em Manaus, no Amazonas, o dia deve ficar abafado, máxima de 29 e pancadas de chuva no início da noite. A gente vai para o intervalo e na volta você vai conhecer a nova urna eletrônica, que já deve ser usada já nas eleições do ano que vem. Até já! Às 8h46 no horário de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro nomeou um militar como novo presidente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A nomeação do tenente brigadeiro do ar Luiz Ricardo de Souza Nascimento foi aprovada pelo Senado. Nascimento vai ficar no cargo até o dia 19 de março de 2026. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A nomeação aconteceu depois da renúncia do ex-diretor Juliano Alcântara Noman. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou o novo modelo da urna eletrônica que será utilizada nas eleições do ano que vem. O Tribunal Superior Eleitoral ressalta que as urnas eletrônicas não se conectam a nenhum tipo de rede, internet ou Bluetooth e que cada equipamento possui mais de 30 barreiras de proteção antifraude. Em novembro, 29 planos de ataque às urnas eletrônicas foram realizados durante a semana de testes. 5 deles encontraram pontos que poderiam ser aperfeiçoados. O equipamento foi apresentado em Manaus. Na nova urna, as teclas ficam na parte de baixo da tela, como as maquininhas de cartão. As teclas com duplo fator de contato permitem ao próprio teclado acusar erro, se houver mau contato ou uma tecla entrar em curto-circuito. Além da mudança no visual, os novos equipamentos utilizam um tipo de bateria que não precisa ser recarregada a partir do momento em que o aparelho é ativado. No modelo anterior, era necessária uma nova carga a cada 5 anos. E com a nova tecnologia, a identificação do eleitor será mais rápida. Enquanto um vota, o mesário pode carregar os dados do próximo da fila. Nas próximas eleições serão utilizadas mais de 570 mil urnas eletrônicas. 225 mil são iguais a essa. As outras começaram a ser produzidas em 2009. As mais antigas foram aposentadas. Vamos falar agora da vacinação contra a Covid. No Brasil já foram aplicadas 320.737.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 159 milhões, quase 160 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. Já é 75% da população. Mais de 139 milhões e 780 mil pessoas tomaram a segunda dose, 65,5% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 20 milhões e 900 mil pessoas, 9,8% dos brasileiros. O estado de São Paulo já tem 77% da população vacinada já com a segunda dose.
E de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 21 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid aqui no Brasil. Dessa vez, 9 estados não divulgaram dados atualizados de casos e de óbitos da doença. O Brasil registrou mais 48 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora são 616.878 vítimas da doença no país. Também foram registrados mais 2.082 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, mais de 22.191.000 diagnósticos de coronavírus já foram confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes é de 162 vítimas, completando 9 dias com menos de 200 mortes diárias. Já a média móvel de casos indica 6.353 novos registros. Diminuiu 27% com relação à média de 14 dias atrás, e a tendência segue de queda. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 3 estados registram alta: Mato Grosso, Roraima e Sergipe. Em estabilidade estão 4 estados: Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 11 unidades da federação apresentaram queda e 9 estados não informaram os dados: Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, conversou com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi na primeira visita aos Emirados Árabes Unidos de um líder israelense. O encontro acontece pouco mais de um ano depois do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Bennett se encontrou com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, em um palácio privado. Estou terminando uma boa visita aqui nos Emirados Árabes Unidos. Quero agradecer a Sua Alteza, o Sheikh Mohammed bin Zayed, pela hospitalidade muito calorosa durante a visita. Ao longo do dia tivemos conversas significativas, aprofundadas e diretas sobre nossas duas nações, sobre a região e sobre nossa economia e tecnologia e o que podemos fazer juntos. Estou voltando para Israel muito otimista de que essa relação possa dar um exemplo de como podemos fazer as pazes aqui no Oriente Médio. Em setembro de 2020, Emirados Árabes Unidos e Bahrein se tornaram os primeiros países do Golfo a normalizar publicamente suas relações com Israel, estimulados pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O plano tem como base os chamados Acordos de Abraão, que deram origem a pactos similares com Marrocos e Sudão. Desde sua assinatura, Emirados e Israel assinaram vários acordos em setores que vão do turismo à aviação, passando pelos serviços financeiros. O bilionário Elon Musk foi eleito a personalidade do ano pela revista Time. Após divulgar o resultado, Edward Fensterthal, editor-chefe da Time, tweetou que poucos indivíduos tiveram mais influência que Elon Musk na Terra e potencialmente fora também. O fundador da Tesla e da SpaceX ultrapassou seu concorrente na corrida espacial e fundador da Amazon, Jeff Bezos, e se tornou a pessoa mais rica do mundo. Com mais de 66 milhões de seguidores no Twitter, Musk demonstrou influência também no mercado das criptomoedas. O bilionário provocou mudanças nos valores das moedas digitais após um único tweet, mas seu principal impacto socioeconômico ainda é com os inovadores veículos elétricos da Tesla. Em outubro, a marca ultrapassou o valor de $1 trilhão. Mas o céu não é o limite das ambições do empreendedor. Além da associação da SpaceX com a agência espacial americana NASA, Musk fala ambiciosamente sobre o interesse em colonizar Marte e planeja voos orbitais em 2022. Na eleição virtual realizada na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o título de personalidade do ano da revista Time. O presidente foi escolhido pelo voto popular, mas quem determina o resultado final do prêmio, concedido há vários anos, são os editores da revista publicada nos Estados Unidos. A UEFA sorteou ontem os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O PSG de Neymar, Messi e Mbappé vai enfrentar o Real Madrid de Vinícius Júnior. O Bayern de Munique enfrenta o RB Salzburg da Áustria. O Manchester City de Pep Guardiola joga contra o Sporting de Portugal. O Ajax da Holanda pega o Benfica de Jorge Jesus. O Chelsea, atual campeão da Champions, enfrenta o Lille da França. O Manchester United de Cristiano Ronaldo enfrenta o Atlético de Madrid. A Juventus enfrenta o Villarreal. O Liverpool pega a Inter de Milão. E o Real Madrid, maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, enfrenta o PSG de Messi, Neymar, Mbappé e companhia.
As partidas de ida das oitavas de final serão disputadas nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022. Já os duelos de volta estão marcados para 8, 9, 15 e 16 de março. Os clubes que se classificaram em primeiro lugar na fase de grupos terão a vantagem de decidir em casa. A grande final está marcada para 28 de março do ano que vem, em São Petersburgo, na Rússia. O detalhe é que esse não foi o resultado do primeiro sorteio dos confrontos. Na primeira vez que a UEFA definiu os jogos, o Real Madrid enfrentaria o Benfica e teria ainda Manchester United de Cristiano Ronaldo contra o PSG de Messi. Mas a UEFA alegou um erro técnico no programa de computador que auxilia na definição dos grupos que vão ser sorteados. E por isso foi necessária uma nova cerimônia. Os espanhóis dizem que o problema no sistema ocorreu só depois que as bolinhas indicaram o confronto entre Real Madrid e Benfica e que o sorteio deveria ser feito a partir daí. Essa edição fica por aqui e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Daniela Paris às 10 da manhã no horário de Brasília. Tchau, bom dia.